smartwatches, com base em um trabalho que o professor Álvaro Gomes elaborou. Primeiramente, construindo esta tabela autoexplicativa, que eu vou detalhar para cada um de vocês. O professor Álvaro tomou por base duas marcas de smartwatch, a marca Amazfit e a marca Halo. Com base nessas informações, podemos te orientar a comprar um smartwatch mais adequado para suas necessidades. A primeira informação: nunca compre um smartwatch muito barato, porque provavelmente ele terá uma bateria de 90 mAh, quando os smartwatches de melhor qualidade possuem no mínimo 300 mAh de amperagem da bateria, o que dá um tempo de uso normal de 6 dias. Então imagine você comprando um smartwatch nesses sites de comércio eletrônico de apenas miliamperes, 90 miliamperes. Você vai ter que ficar recarregando a todo momento. Outro detalhe: sempre exija telas AMOLED, que são as telas, os displays mais sofisticados nos dias atuais, por terem um sistema de iluminação muito sofisticado e diferente das LEDs tradicionais. Além disso, com base na pesquisa do professor Álvaro, observe se o smartphone que você está comprando, ele tem acelerômetro, barômetro, magnetômetro, sensor cardiológico, sensor de medição de oxigênio, giroscópio e cartão para assinante. Obviamente que, por ser um smartwatch, ele deve ter, dentre os componentes básicos, esses que estamos mostrando para vocês. Então nunca esqueça de conferir esta informação. Um outro detalhe importante: os principais componentes de um smartwatch. Para você entender como funciona um smartwatch por dentro, que é completamente diferente de um relógio analógico. Primeiramente, os smartwatches possuem um cristal de quartzo que permite que a corrente elétrica faça vibrar o cristal interno e possibilite a medição do tempo. Depois disto, um contador binário assume o comando, ficando responsável pela contagem dos pulsos gerados lá pelo cristal de quartzo, convertendo, portanto, os dígitos em horas, minutos e segundos. Os dígitos são formados dependendo da frequência fornecida pelo cristal de quartzo, compreende? Mas para transformar esses sinais em dígitos de fato, é necessário a existência de um decodificador. Assim que os pulsos forem convertidos pelo contador binário, esses são enviados para o decodificador, que os converte em sinais elétricos, ativando os segmentos do display e permitindo a você visualizar as horas, minutos e segundos. Além disso, qual é a função do acelerômetro? É detectar orientações do aparelho e seu movimento, enquanto que o giroscópio detecta a rotação do aparelho e é um componente utilizado para games, para vídeos. Aqui nós temos a imagem de um cristal de quartzo e aqui a de um contador binário que vai favorecer o aparecimento dos dígitos no seu smartwatch. Aqui nós temos a visão de uma placa de circuito impresso com o acelerômetro. O acelerômetro, assim como outros sensores, nada são do que circuitos integrados, soldados na placa de circuito impresso. Aqui você visualiza
uma placa de circuito impresso com os componentes SMD, tais como capacitores, resistores, indutores, diodos. Então, basicamente, o que tem o smartwatch internamente? Os componentes SMD e uma infinidade de sensores distribuídos, além da memória e do processador. Por ser o smartwatch praticamente um computador. Aqui você visualiza o posicionamento de um acelerômetro e de um giroscópio nesse modelo de aparelho, enquanto aqui você visualiza um barômetro. Os demais componentes são outros sensores, além da memória, processadores, microcontroladores. Veja como a eletrônica é de fato muito bonita. Aqui você visualiza um microfone. Neste caso, esse smartwatch ele dispõe de um microfone e visualizamos também as câmeras desse smartwatch, que é ou que parece ser um modelo bem sofisticado. Bem, vamos para outras funcionalidades, reforçando o conceito sobre o giroscópio. O giroscópio mede a velocidade angular, detecta movimento e mudanças de orientação. Mas, além dos sensores já mencionados, nós temos também os componentes wireless, ou seja, os componentes que permitem a conexão com outros dispositivos, tais como Wi-Fi, Bluetooth, NFC, demais celulares, permitindo, portanto, a transferência de dados e imagens entre os componentes. Todo smartwatch possui também, tal como os computadores, a BIOS, que é um programa que inicializa o dispositivo, é o seu firmware, sendo, portanto, um sistema básico de input e output para controle de baixo nível no sistema, garantindo a inicialização dos componentes do seu hardware. Tem também o sistema operacional que gerencia as operações e aplicações do aparelho, além da porta de carga para permitir a recarga da bateria do seu smartwatch. Um outro componente muito importante é o VibraCal, porque o VibraCal será o feedback das notificações que você, o usuário, irá receber no seu smartwatch. Além dos microfones e alto-falantes, que mencionamos alguns minutos atrás, principalmente o microfone, e a presença dos alto-falantes também como um sistema de áudio. Além da memória RAM para armazenamento de dados temporários, de acordo com os botões que você digitar no seu smartwatch, e as câmeras. A bateria, relembrando, no mínimo 300 mAh. Não compre um smartwatch com menos de 300 mAh. Todo smartwatch possui uma placa-mãe, tal como os computadores, que é a central de processamento para executar instruções, processar dados e gerenciar a performance do seu aparelho. Assim como o dispositivo GPS, que determina a localização do aparelho, caso você tenha interesse em monitorar o usuário. O circuito integrado é o cérebro do relógio digital. Contém um microprocessador e outros componentes eletrônicos que controlam as funções do relógio. Esse circuito recebe o sinal do cristal de quartzo que mencionamos no início desse tutorial. O microcontrolador também é um componente muito importante porque ele contém dentro dele a central de processamento, a memória, portas de input e output. É, portanto, através deste componente que é rodado um programa para interpretar a frequência do sinal gerado pelo cristal de quartzo, convertendo-o em números binários. E por fim, aqui nós temos um modelo de um smartwatch que nós abrimos. É um smartwatch comprado nessas lojas
nesses sites eletrônicos, bem baratinho. Então aqui você consegue visualizar o cabeamento da bateria de um lado e o cabeamento do Vibracal de outro, além dos componentes SMD e demais sensores, processadores, microcontroladores presentes em um smartwatch. E também o próprio conector do circuito impresso com o display. Aqui você visualiza a bateria, uma bateria de 90 mAh, e nesta imagem outra bateria de 90 mAh e também a placa-mãe disponível para visualizarmos os componentes SMD e todos os dispositivos e sensores, memórias, processadores necessários e existentes em todo smartwatch. E dessa forma finalizamos a nossa apresentação. Espero que você tenha apreciado este trabalho desenvolvido pelo nosso professor Álvaro. Muito obrigado pela sua atenção.